Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade a essa série maravilhosa, adquirindo entendimento e conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está escrito. Então a gente está aqui adquirindo conhecimento sobre esse assunto maravilhoso, o ser humano completo, para a gente aprender a lidar melhor, com todas as partes do nosso ser. E a gente falou aqui, baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo, todas as partes do ser do homem sejam plenamente conservadas e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui, o apóstolo Paulo coloca tudo bem separadinho, não é verdade? E aí no último vídeo a gente começou a falar sobre o espírito, pneuma, que é a palavra usada ali no original desse texto que nós lemos no grego, E aí a gente olhou em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Neshama, sabe? É o fôlego, é o próprio Deus, é a vida do próprio Deus habitando no homem. Foi assim que Deus criou o homem, sabe, queridos? Ele fez um boneco de barro, do pó da terra, e depois ele colocou vida, soprou a parte imaterial ali. O espírito do homem foi colocado dentro dele, junto com uma personalidade, que você vai entender um pouquinho mais para frente, a mentalidade, que é a parte da alma, você vai entender daqui a pouco. E o homem, assim, foi feito alma vivente. Então eu falei aqui com você, que o espírito do homem foi criado da natureza de Deus, do próprio Deus, e passou a existir com a sua presença dentro. Então quando Deus assopra o fôlego da vida no homem, ele assopra parte de si mesmo no homem. Então a presença de Deus, escute o que eu vou te dizer, é a presença de Deus no nosso interior que nos dá vida. Isso é maravilhoso demais, tá bom? Então nós somos feitos, espiritualmente falando, da mesma classe de Deus, tá bom? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E olha aqui o que diz 1 Pedro, sabe? João, 1 Pedro daqui a pouco. João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nada mais comum que também nós sermos seres espirituais. Está entendendo? Então, queridos, em primazia nós somos seres espirituais. Esse corpo é importante, uma mentalidade, uma alma e tal, mas em primazia o que importa mesmo é o nosso espírito, que é eterno. Tá bom? E foi isso que eu coloquei nessa frase aqui para você, ó. O espírito do homem é a parte dele que entra em contato com a dimensão espiritual. Porque se Deus é espírito e ele nos fez espírito, justamente para poder ter comunhão com ele. Então, como que eu tenho comunhão com Deus, que é espírito? No meu espírito, importa, vou voltar lá para você ver, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, é o meu espírito que entra em contato com a dimensão espiritual, com o mundo espiritual. O meu espírito é responsável por isso. E eu vinha falando aqui que é a parte mais importante do nosso ser, e é o que está escrito lá, em 1 Pedro 3,4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, a Bíblia se refere a um homem interior e a um homem exterior. Esse homem interior é esse ser espiritual que nós somos, que a Bíblia está dizendo que é um espírito manso e quieto e que é precioso diante de Deus, é o que importa de verdade. E aí eu fecho esse vídeo aqui com essa frase aqui para você entender. O espírito do homem é a parte mais importante do seu ser. E a voz do espírito é a voz da consciência. Sabe, queridos, é no nosso espírito que a gente tem consciência de coisas espirituais. Tem muita gente que confunde isso. Acha que é a mente que tem consciência. Não, a voz da mente, você vai entender daqui a pouco, é a voz da razão. Então a gente não pode confundir razão com consciência. Consciência é um atributo do espírito. É um atributo para que eu entre em contato com o mundo espiritual. É uma intuição, é um testemunho interior. Sabe, é na minha comunhão com Deus que eu vou adquirindo sensibilidade espiritual
para lidar com coisas espirituais. Não está lá escrito em Coríntios, o homem espiritual discerne todas as coisas? Então, é na comunhão com Deus que no meu espírito eu vou ganhando sensibilidade na minha consciência para lidar com as coisas espirituais. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com as coisas espirituais? Porque não estão espiritualmente sensíveis. A sua consciência é o que a Bíblia chama de consciência cauterizada, sabe? Não tem sensibilidade. Mas nós não, é o que a Bíblia está dizendo aí, ó. O homem que é precioso diante de Deus é o homem encoberto no coração. Então, o espírito do homem é a parte mais importante. Se você me perguntar, o que é mais importante, Luiz? O espírito, alma ou corpo? Então, pela própria palavra de Deus e pela maneira que a palavra de Deus apresenta a organização, o espírito do homem é a parte mais importante do seu ser, responsável pela sua consciência espiritual, por lidar com a dimensão espiritual e por ter comunhão com Deus, por adorar a Deus. Tudo isso acontece lá no nosso espírito. Tá bom, querido? Então fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as duas outras dimensões do ser humano, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.